Boa noite, igreja, graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um culto online, para mais uma ministração da Palavra de Deus, e eu creio que essa ministração irá falar poderosamente ao coração de vocês. Meus amados, eu queria pedir para que vocês curtissem esse vídeo, compartilhassem com seus amigos e comentassem também aquilo que Deus falou no seu coração, aquilo que mais Deus ministrou em você através da palavra de Deus. Amém? Nessa noite eu quero compartilhar com vocês a ministração que se chama Alimente-se de Cristo. Por isso eu gostaria de te pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, no versículo 57, e acompanhasse comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, antes de começarmos a ministração, eu gostaria de pedir para que você fechasse o seu olho, colocasse a mão no seu coração, para que nós pudéssemos ter um tempo de oração. Pai, nós te damos graças a Ti nessa noite. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de sermos alimentados, nutridos pela Sua palavra. Deus, nós te pedimos no nome de Jesus, fale conosco, ministre em nós a sua palavra, que os nossos olhos sejam abertos para a sua palavra, que possamos ser alimentados, nutridos pelo Senhor. Espírito Santo, nos conceda nessa noite espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento da sua palavra, que possamos ser cada dia mais parecido com Cristo, que através das nossas vidas, pessoas sejam salvas, pessoas sejam alcançadas, porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito para nós como igreja, e nós queremos cumprir com a sua vontade, cumprir com o teu propósito. Por isso, Deus, fale conosco nessa noite, ministre em nós a sua palavra de uma forma poderosa, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém, amém. Amém, meus irmãos. Nessa noite, então, eu quero compartilhar com vocês. O tema da ministração é alimente-se de Cristo. Cristo deve ser o meu alimento, Cristo deve ser o seu alimento. Nós precisamos nos alimentar de Cristo. Por que que nós precisamos nos alimentar de Cristo? Porque os nutricionistas dizem que nós somos aquilo que nós comemos. Se no natural nós somos aquilo que nós comemos, no espiritual também é uma realidade. Você é aquilo que você se alimenta. Você se torna, se parece com aquilo que você tem se alimentado. Por isso é importante nós nos alimentarmos da maneira correta, da forma correta. E o nosso alimento espiritual é Cristo. O nosso alimento é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Cristo é o nosso alimento. Cristo é aquilo que vai nos dar sustância, é aquilo que vai nos trazer força, que vai nos trazer nutrientes espirituais. Cristo alimenta a nossa fé. O próprio Paulo vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós precisamos compreender essas verdades espirituais e vivermos de acordo com essa revelação. Por isso, nessa noite eu quero compartilhar com você, eu quero te incentivar, eu quero que os seus olhos sejam abertos, que nós precisamos nos alimentarmos de Cristo Jesus, porque a comida que nós comemos vai fazer diferença na nossa vida. A comida que nós nos alimentamos vai trazer uma realidade para a minha vida e para a sua vida. Quando Deus ele vai tirar o povo do Egito, vai tirar o povo da escravidão do Egito, Deus ele faz milagres, sinais, maravilhas, ele abre o mar vermelho. Mas quando o povo chega no deserto, Deus ele faz algo muito importante na trajetória do povo de Israel. O povo de Israel, eles saíram do Egito carregando comidas, alimentos do Egito.
Só que quando aquela comida do Egito acaba, Deus ele vai enviar o maná. Deus então envia o maná para quê? Para mudar a dieta espiritual daquelas pessoas. A forma de Deus te transformar, a forma de Deus nos transformar é mudando a nossa dieta. Egito é um tipo de mundo na Bíblia. Egito é um símbolo do mundo. Então, enquanto aquelas pessoas estavam alimentando das comidas do Egito, eles eram mundanos. Mas quando Deus começa a transformar, a mudar a dieta deles, eles se tornam mais parecidos com Deus e eles começam a fazer a vontade de Deus. Como nós sabemos, depois eles saíram do Egito no deserto, eles construíram uma imagem de ouro. Eles estavam adorando uma imagem. Eles viram Deus trazendo eles de volta com milagres, com sinais, com maravilhas, mas mesmo assim eles estavam vivendo como viviam no Egito. Por quê? Porque eles ainda estavam se alimentando da comida do Egito. Deus não só tirou eles do Egito, Deus também mudou a dieta espiritual da vida deles. Eu e você, nós também precisamos mudar a nossa dieta. Você tem se alimentado com o quê? Nesses dias que você tem tido mais oportunidade de ficar em casa, que você tem tido mais tempo com a sua família, qual tem sido o seu alimento? Do que você tem se alimentado? Será que nós temos ficado esses dias de quarentena na Netflix, na internet, na rede social? Ou será que nós temos parado e meditado na palavra de Deus? Nós temos tirado tempo para orar, para meditar, para crescer espiritualmente. O problema é que eu e você, nós focamos a nossa vida no natural e esquecemos o espiritual. Achamos que o natural é mais importante do que o espiritual, mas na verdade não. O espiritual é mais importante do que o natural. Por quê? Porque a nossa vida natural, ela tem um fim. A nossa vida natural, ela se encerra, mas a nossa vida espiritual não se encerra. Ela não tem fim de dias. Por isso você deve se preocupar muito mais com a sua vida espiritual do que com a sua vida natural. Porque a nossa vida natural é passageira, a espiritual é eterna. Que isso fique gravado no seu coração, que você possa ter revelação do Espírito Santo sobre essa verdade espiritual. Enquanto Deus mudou a dieta, o povo começou a mudar a forma de viver, a forma de falar, a forma de agir. Por quê? Porque eles estavam se alimentando de Cristo, se alimentando do próprio Deus. O maná, ele vinha do céu. Toda manhã Deus mandava o maná, a porção correta, o tanto para eles se alimentarem todos os dias. Deus não mandava o maná da semana inteira. Deus não mandava o maná do mês inteiro. Deus mandava o maná dia após dia. O que isso quer nos ensinar? O que Deus nos ensina com isso? Que Deus tem a provisão para a minha vida, para a sua vida, todos os dias. Você não precisa ficar ansioso, você não precisa ter medo do que comer, do que beber, do que vestir, onde morar. Isso é uma provisão de Deus. Da mesma forma que Deus enviava o maná todos os dias, Deus continua enviando sustento para a sua vida, para a minha vida, todos os dias. Amém? Então nós precisamos compreender: a forma que você se alimenta vai dizer quem você é. A forma como você se alimenta vai mostrar quem você é. O quanto você se alimenta de Deus, isso vai ser traduzido no tamanho da sua fé. Quanto mais você se alimenta de Deus, mais fé você tem. Quanto menos você se alimenta de Deus, menos fé você tem, mais vulnerável você fica para os ataques do inimigo, para o ataque do diabo. Então nessa noite eu quero te ensinar, eu quero te encorajar para que você venha se alimentar de Deus, para que você venha se alimentar de Cristo. Assim como Jesus fala em João capítulo 6, no versículo 57, aquele que se alimenta de mim viverá. Meus amados, nós só temos vida quando nós alimentamos de Cristo.
Não há outra forma, não há outra maneira de termos vida se nós não alimentarmos de Cristo Jesus. Por isso, você e eu, nós precisamos nos alimentar de Cristo todos os dias. Todo tempo, todo momento, você deve estar com o seu coração, com a sua mente voltada para Cristo, ligada em Cristo Jesus, porque Cristo é o nosso alimento. Cristo é a provisão para a minha vida e para a sua vida. E o que significa comer? O que a Bíblia fala de comer? Eu quero mostrar para vocês quando a primeira vez que Deus cita a palavra comer na Bíblia. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus amados, a primeira menção de algo na Bíblia, ela vai trazer um sentido que deve governar todas as outras menções futuras. Então, a primeira vez que Deus diz a palavra comer, Deus está dando uma ordem para Adão e Eva. Ele fala da seguinte forma: vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Por quê? Porque no dia que você comer, certamente vocês irão morrer. Por que que o homem pecou? O homem pecou porque ele comeu errado. O primeiro pecado, eu estou batendo nessa tecla para que você tenha revelação, para que de fato nessa noite você saia daqui entendendo que você precisa se alimentar de Cristo. Cristo é o verdadeiro alimento. Cristo é o único alimento que nos traz vida, que nos restaura, que nos traz salvação, que nos livra da morte, que nos livra do pecado. Enquanto você estiver se alimentando de Cristo, você irá obter vitória sobre o pecado. Mas no dia que você se alimentar de comida do mundo, você irá cair no pecado, assim como Adão e Eva, quando eles comeram errado, eles pecaram. Por isso nós precisamos todos os dias nos alimentarmos de Cristo, e alimentar de Cristo é alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é nutriente para a nossa vida, a palavra de Deus sacia a nossa fome, a palavra de Deus vai nutrir a nossa alma, e quanto mais nutridos eu e você estivermos, mais vitória contra o pecado nós teremos. Então nós precisamos entender, o comer é algo espiritual. Da mesma forma que nós alimentamos o nosso corpo todos os dias com pelo menos 3 refeições, nós também precisamos alimentar o nosso espírito. E como que nós alimentamos o nosso espírito? Através das disciplinas espirituais. Oração, jejum e meditação na palavra. Isso deve ser um estilo de vida meu e seu. Todos os dias nós devemos orar, jejuar e meditar a palavra, porque quanto mais nós fazemos isso, mais parecido com Cristo nós seremos. Amém? Então, para nós vivermos uma vida correta, para nós vivermos uma vida no padrão de Deus, nós precisamos comer corretamente. Então, meus amados, se alimente de Cristo, medite na palavra de Deus, coma a palavra de Deus como se você estivesse comendo uma lasanha. Pegue a sua Bíblia para ler e pense: agora eu vou me alimentar, agora eu vou me nutrir da palavra, porque a palavra é vida. Jesus traz vida e vida em abundância. Se você deseja viver os sinais, as maravilhas, os milagres de Deus, você precisa da palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus todos os dias, todo o tempo, todo momento. Eu quero falar para vocês agora que Jesus era o próprio maná que desceu do céu. Para isso, eu gostaria de pedir a você para abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, a partir do versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu,
Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Jesus ele vai aqui dar uma declaração poderosa. Jesus vai falar que ele é o pão da vida, ele é o verdadeiro maná. O maná que descia no deserto não era simplesmente um pão, era o próprio Cristo. O povo, quando saiu do Egito, eles estavam se alimentando de Cristo, porque eles se alimentaram de Cristo, eles entraram na terra prometida. E hoje, para que eu e você desfrute da vida de Cristo, da graça de Deus, nós precisamos nos alimentar de Cristo. E como que nós nos alimentamos de Cristo? Nós alimentamos de Cristo quando nós meditamos na palavra de Deus, quando você tira um tempo do seu dia para você meditar na palavra, para você meditar naquilo que Deus diz a seu respeito, nas verdades espirituais. Você deve entender, você é tudo aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode, e você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. Essa é a sua realidade, essa é a posição que você ocupa em Deus, através de Cristo Jesus. Nós estamos assentados à direita de Deus, nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. Nós só podemos nos assentar porque nós nos alimentamos de Cristo. Se você não se alimentar de Cristo, você não tem essa posição, mesmo que você tenha conquistado ela pela fé. Mas quando você não se alimenta de Cristo, o diabo rouba a sua realidade espiritual. Por quê? Porque você não está firmado na rocha, você não está firmado em Cristo Jesus. Por isso, meus amados, se alimenta de Cristo, coma de Cristo todos os dias da sua vida. A única forma que eu e você tem de não ter uma anemia espiritual é se alimentando de Cristo. Da mesma forma que se nós pararmos de nos alimentarmos, o nosso corpo vai ficar desnutrido, vai ficar anêmico. É assim que acontece na nossa vida espiritual. Quando você para de se alimentar de Cristo, você fica desnutrido espiritualmente, você fica fraco. E ali, todo tempo, todo momento, o diabo vai obter vitória sobre a sua vida. Por que o diabo tem vitória contra nós, mesmo quando a palavra diz que o diabo está debaixo dos nossos pés? Ele obtém vitória contra mim e contra você quando nós não estamos fortalecidos em Cristo, quando nós não estamos nos alimentando de Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender. Você precisa entender. Preste atenção nisso. Se você não gravar tudo que eu falei aqui agora, grave pelo menos isso que eu vou te dizer. Quando você se alimenta de Cristo, você obtém vitória contra o diabo, você obtém vitória contra o pecado, porque a vida de Cristo está sendo vivida em você. Porque quando você acaba de comer um pedaço de pizza, você não consegue separar mais o que é você, o que é a pizza. Por quê? A pizza faz parte de você, ela faz parte do seu organismo. Assim também é quando nós alimentamos de Cristo. Quando você se alimenta de Cristo, não tem como separar você e Cristo, porque agora você e Cristo são uma só pessoa. Vocês foram amalgamados pela argamassa do Espírito Santo. Então, a maneira de Deus nos transformar é mudando a nossa dieta. E Deus deseja te transformar. Deus deseja mudar a sua vida, mudar a sua realidade, mudar a sua família. E para que essa realidade muda, você precisa mudar a sua dieta.
é simples. Nós precisamos entender, o Evangelho é simples. A vida com Deus é simples. Nós que dificultamos ela muitas das vezes, nós que queremos colocar um manual de regra, nós que queremos colocar regras a serem cumpridas, mas na verdade a vida cristã não é um manual de regras. A vida cristã é uma vida em Cristo, e viver uma vida em Cristo passa em se alimentar de Cristo, em comer de Cristo, em viver Cristo todos os dias. Amém, meus irmãos? Por isso é muito importante nós ceiarmos, porque a ceia é o momento também aonde nós comemos do corpo e bebemos do sangue de Jesus. E isso traz vida, traz cura, traz a realidade espiritual para nós, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Eu queria te pedir para que você abrisse a sua Bíblia agora lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48 ao versículo 51. Diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus, ele vai falar algo poderoso. Ele vai falar que o povo comeu o maná, comeu o pão que desceu do céu, mas mesmo assim eles morreram. E Jesus vai falar: eu sou o pão vivo. Pão que desceu no deserto, no maná, era um pão que alimentava as pessoas, mas Jesus é o pão vivo. Jesus, ele não veio simplesmente nos alimentar. Jesus, ele veio trazer vida, e vida em abundância para mim e para você. Ele fala: aquele que comer do pão que eu der, nunca mais ele terá fome. Meus amados, quando nós nos alimentamos de Cristo, nós não temos necessidades. Por quê? Porque em Cristo a nossa necessidade é suprida. Em Cristo tudo que nós precisamos é suprido. Por quê? Porque Deus nos ama, porque Deus ama cada um de nós. Você é filho de Deus, você é amado por Deus, você é um filho amado. Você precisa entender o quanto você é amado, porque quando você descobre o quanto você é amado por Deus, você vive uma vida em paz, você vive uma vida sem medo, você vive uma vida sem angústia, porque você entendeu o quanto você é amado por Deus. A chave de desfrutar o favor de Deus é nós entendermos o quanto nós somos amados por Deus e também compreendermos que precisamos alimentarmos o nosso espírito de Cristo. Que você venha ter entendimento, que você venha ter revelação da necessidade que nós temos de nos alimentarmos de Cristo. Para finalizar, eu queria te pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. João vai trazer para nós que existe um maná escondido. Existe um maná separado para aqueles que serão os crentes vencedores. Abra comigo a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui nós vemos que Deus ainda tem um maná escondido. Esse maná escondido será para os
vencedores. O maná escondido será para aqueles que manterem a fé, que guardarem a fé, que cumprirem com o propósito eterno de Deus, que é edificar uma igreja de discípulos, edificar filhos, gerar filhos para Deus. Para essas pessoas que cumprirem com o propósito eterno de Deus, Deus tem preparado um maná escondido. Meus amados, eu não sei você, mas eu desejo comer esse maná. Eu desejo desfrutar desse maná escondido que Deus tem preparado. Mas para que nós possamos chegar a esse ponto, nós precisamos hoje nos alimentar de Cristo. Nós precisamos hoje entender, quanto mais eu me alimento de Cristo, mais parecido com Cristo eu me torno. Por quê? Porque Cristo se torna parte da minha vida e eu me torno parte da vida de Cristo. Então, quando você abrir a boca, você vai falar como Cristo falou. Quando você for ensinar, você vai ensinar como Cristo ensinou. Quando você for corrigir alguém, você vai corrigir como Cristo corrigiu. Por quê? Você e Cristo é uma só pessoa. Amém, meus amados? Nós precisamos entender, para que nós possamos ter vitória espiritual, para que nós possamos ter vitória contra o pecado, nós precisamos nos alimentar de Cristo. Espero que você tenha sido abençoado pela palavra de Deus e que você entenda que o que nós precisamos fazer hoje é nos alimentar de Cristo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar uma semana abençoada, que o mês de abril seja um mês do favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, que você possa desfrutar de um mês de descanso, de um mês de paz, de um mês onde você tenha a certeza e a convicção que você é amado por Deus. E não se esqueça, se alimenta de Cristo todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Você que assistiu esse vídeo até aqui, eu gostaria de te pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e também comente aquilo que você achou. Comente aqui também. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar. Nós estamos à disposição para te responder, para que você seja abençoado. E nós cremos que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.